Oi, galerinha dos sextos anos, tudo bem? O meu nome é Kátia, sou professora da disciplina de Matemática nos colégios Positivo Jardim Ambiental e Positivo Júnior. Hoje nós vamos juntos preencher o nosso livro didático, páginas 49, 50 e 51. Todos com livros em mãos, então? Vamos lá então, galera. Vamos analisar a quantidade de divisores dos números de 1 a 12. Primeiramente, nós precisamos lembrar o que são divisores. Quando dividimos um número natural por um segundo número natural diferente de zero e essa divisão for exata, podemos afirmar que esse segundo número natural é um divisor. Então vejam aqui, ó. Eu preciso encontrar os divisores do número natural 1, do 2, do 3 e assim sucessivamente, ok? Então vamos lá. O número 1, eu consigo dividir por 1? Sim. 1 dividido por 1 é igual a 1 e o resto é 0. Então, o divisor do 1 é o próprio 1. Os divisores do número 2. Eu consigo dividir 2 por 1? Sim. Consigo dividir o 2 por 2? Sim. Então, os divisores do 2 são o 1 e o 2. Os divisores do 3. Consigo dividir o 3 por 1? Sim. Por 2? Não. Por 3? Sim. Então, os divisores do 3 são os números 1 e 3. Agora, observe os divisores do 4. Eu consigo dividir o 4 por 1? Sim. Por 2? Sim. Por 3? Não. Por 4? Sim. Então, os divisores do 4 são os números 1, 2 e 4. Os divisores do 5. Consigo dividir o 5 por 1? Sim. Por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Sim. Então, os divisores do 5 são os números 1 e 5. Os divisores do 6. Eu consigo dividir o 6 por 1? Sim. Por 2? Sim. Por 3? Sim. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Sim. Então, os divisores do 6 são 1, 2, 3 e o próprio 6. Número 7. Eu consigo dividir o 7 por 1? Sim. Por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. 5? Não. Por 6? Não. Por 7? Sim. Então, os divisores do 7 são apenas os números 1 e o próprio 7. Os divisores do 8. Consigo dividir o 8 por 1? Sim. Por 2? Sim. Por 3? Não. Por 4? Sim. Por 5? Não. Por 6? Não. Por 7? Não. Por 8? Sim. Então, os divisores do 8 são os números 1, 2, 4 e o próprio 8. Os divisores do 9. Consigo dividir o 9 por 1? Sim. Por 2? Não. Por 3? Sim. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Não. Por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Sim. Então, os divisores do 9 são os números 1, 3 e o próprio 9. O 10. Divisores do 10. Consigo dividir o 10 por 1? Sim. Por 2? Sim. Por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Sim. Por 6? Não. Por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Não. Por 10? Sim. Então, os divisores do 10 são os números 1, 2, 5 e o próprio 10. Os divisores do 11. Consigo dividir o 11 por 1? Sim. Por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. 5? Não. 6? Não. 7? Não. 8? Não. 9? Não. 10? Não. 11? Sim. Então, apenas o 1 e o 11. E o último, os divisores do número 12. Consigo dividir o número 12 por 1? Sim. Por 2? Sim. Por 3? Sim. Por 4? Sim. Por 5? Não. Por 6? Sim. Por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Não. Por 10? Não. Por 11 não e por 12 sim. Então, os divisores do número 12 são os números 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Agora, depois de resolver determinar a quantidade de divisores e os números de 1 a 12, vamos responder as questões A, B, C, D, E e F, ok? Letra A. Qual é o menor divisor de todos esses números? Então, observando todos esses números, você percebe que o menor divisor deles sempre vai ser o número 1. Então, a resposta da letra A é o número 1 é o menor divisor de todos eles. Letra B. Qual é o maior divisor de cada um desses números? Então, se você olhar atentamente, cada um desses números aqui, o maior divisor vai ser o próprio número. O maior divisor do 2 é o 2, o maior divisor do 3 é o 3, o maior divisor do 5 é o 5,
O maior divisor do 10 é o 10. Então, o maior divisor de cada um desses números é o próprio número. Letra C. Há números com mais de 2 divisores? Olhando aqui rapidamente, você já percebe que há números com mais de 2 divisores. O 4, o 6, o 8, o 9, o 10 e o 12, tá? Então, são quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 6 números com mais de 2 divisores. Fechou? Letra D. Há números com menos de 2 divisores? Qual ou quais? Com menos de 2 divisores, olhando rapidamente, você percebe que apenas o 1, né, é um número com menos de 2 divisores. Letra E. Há números com exatamente 2 divisores? Qual ou quais? Exatamente 2 divisores. Nós temos o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Esses números têm exatamente 2 divisores. Qual características esses números têm em comum? Esses números com 2 divisores. Então, repare, sempre os números que têm 2 divisores, eles são divisíveis por 1 e por ele próprio. Olha o 3, por 1 e pelo próprio 3. O 5, por 1 e pelo próprio 5. O 7, por 1 e pelo próprio 7. Então, a característica desses números é ser sempre divisível por 1 e por ele próprio. Agora, na página 50, vamos responder a letra F e a letra G restantes, tá? Escreva a sequência dos números primos até 20. Lembrando que o primeiro número primo é par, então ele começa com 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Verifiquem que depois do 19, o 20 não é primo. O próximo número primo após o 19 seria o 23, porém, ele quer até o 20, então o último número primo com certeza é o 19. Letra G. A sequência dos números primos é finita ou infinita? Como os números naturais são infinitos, a sequência dos números primos também é infinita. Resposta correta, infinita. Na página 50, continuando ali, nós temos um pequeno texto sobre Eratóstenes, tá? Onde diz que os matemáticos observaram que qualquer número natural, exceto 1, pode ser gerado pela multiplicação de números primos. E um desses matemáticos foi Eratóstenes. Ele usava um método para descobrir quais números eram primos. Esse método ficou conhecido como crivo de Eratóstenes. E ali na página 50, nós temos que preencher essa tabela utilizando o método de Eratóstenes. Bom, sabemos que o número 1 é um número que não é primo, então nós vamos riscar o número 1. O próximo número é o número 2. Nós vamos circular o número 2 e eliminar da tabela os múltiplos de 2. Lembrando que os múltiplos de 2 são sempre números pares. Então, o 2, o próximo, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e os 50. Todos esses números pares são múltiplos de 2, logo eliminamos estes números da tabela. O próximo número é o número 3. Circulamos o número 3 e eliminamos da tabela todos os múltiplos do 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 13, 39. 3 vezes 14, 42. 3 vezes o 15, 45. 3 vezes o 16, 48. 3 vezes o 17, 51. 51 passou da tabelinha, então paramos por aqui. O próximo número é o número 5.
circulamos o número 5 e eliminamos da tabela todos os múltiplos de 5. Lembrando que os múltiplos de 5 são todos os números que terminam em 5 ou 0. Apenas estes, para ser múltiplos do 5, temos que terminar em 5 ou em 0. Olhando na tabela, nós percebemos que na coluna do 5, todos esses aqui são terminados em 5. Ora, riscamos imediatamente o que nós temos ali. E na coluna do 10, todos terminam em 0, já estão todos riscados. Com isso, eliminamos todos os múltiplos do número 5. O próximo número é o número 7. Circulamos o número 7 e riscamos da tabela todos os múltiplos de 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49, que ainda está aqui. 49 riscado. 7 vezes 8, 56, que já passou da tabela. O próximo número é o número 11. Circulamos o número 11 e eliminamos da tabela os múltiplos do 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4, 44. 11 vezes 5, 55. Acabou a tabela para o 11. O próximo número seria o número 13. Circulamos o número 13 e eliminamos da tabela os múltiplos de 13. 13 vezes 2, 26. 13 vezes 3, 39. 13 vezes o 4, 52. Já acabou a tabelinha. O próximo número seria o 17. Circulamos o 17 e eliminamos da tabela todos os múltiplos do 17. 17 vezes 2, 34. 17 vezes 3, 51. Repare, já não tem na tabela mais. O próximo número da tabelinha, que não está marcado, é o número 19. Circulamos o número 19 e eliminamos da tabela todos os múltiplos de 19. 19 vezes 2, 38. 19 vezes 3, 57, que também já saiu da tabela. O próximo número que não está circulado é o 23. Circulamos o 23 e eliminamos da tabela os múltiplos de 23. 23 vezes 2, 46. 23 vezes 3, 69, que já saiu da tabela. O próximo número, 29. Circulamos o 29 e eliminamos da tabela os múltiplos de 29. 29 vezes 2 já dá 58. E a partir daí a gente repara que qualquer número multiplicado por 2 já vai dar além de 50. Então, nos resta apenas o 29, o 31, o 37, o 41, o 43, o 47, e esses são os números primos anteriores a 50, ok? Na sequência, vem a pergunta: qual o único número primo par? Então, observando a tabela, o crivo de Eratosthenes, o único número primo par é o número 2. É o único primo par. Então, número 2. Letra B. Quantos números primos você encontrou até os 50? Bom, agora você vai comigo contar os círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, encontramos 15 números primos até os 50. 15 primos até o 50. Exercício 1. Para o exercício 1 ali, ele pede: observando a tabela anterior, responda as questões. Quais são os números primos até os 60? Você vai precisar usar a tabela que nós fizemos, o crivo de Eratosthenes, tá? Então, vai por linha. Ele só pede que você marque usando essa tabela. Então, você vai consultar essa tabelinha que você fez. Vamos lá? Na primeira linha, nós temos o 2, 3, o 5 e o 7. Então, eu marco 2, 3, 5 e o 7. Na segunda linha da nossa tabela, nós circulamos o 11, o 13 e o 17. Então, eu marco o 11, o 13 e o 17.
Na terceira linha, nós circulamos o 23 e o 29. Marcamos o 23 e o 29. Na quarta linha, nós circulamos o 31 e o 37. Então, o 31 e o 37 fazem parte desse time. E na última linha, nós circulamos o 41, 43, 47. 41, 43 e 47. 47. Porém, o exercício pede os primeiros números primos até os 60. Na nossa tabelinha, nós havíamos riscado o 48, o 49 e o 50, que eles não são primos. Então, o que resta aí? Vou marcar de verde. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e os 60. Esses números que faltam nós analisarmos para verificarmos se são primos ou não. De cara, nós já poderemos riscar os pares, porque eles são divisíveis por 2. Então, 52, 54, 56, 58 e 60, nós já sabemos que são números que não são primos, são números compostos. Falta a gente analisar o 51, 53, 55, 57 e 59. Vamos usar os critérios de divisibilidade? Como o critério de divisibilidade pelo 2 já foi aplicado, vamos tentar pelo 3 agora. 5 mais 1, 6. Opa, 6 é múltiplo de 3, então eu consigo dividir 51 por 3. Logo, ele não pode ser primo. Vamos analisar o 53 agora. 5 mais 3, 8. 8 não é múltiplo de 3. Logo, eu não consigo dividir por 3. 53 não está na tabuada do 4. Não termina em 5, não pode ser divisível por 6. Não está na tabuada do 7, não está na tabuada do 8, também não está na tabuada do 9. Logo, 53 com certeza é um número primo. 55, opa, de cara, 55 termina em 5, então esse número é divisível por 5. Logo, não é um número primo. 57, vamos lá, 5 mais 7 são 12. 12 é um múltiplo de 3. Então, eu consigo sim dividir 57 por 3. Esse número, 57, não é primo também. E 59, 5 mais 9, 14 não é múltiplo de 3. Não consigo dividir por 3. 59 não está na tabuada do 4, não termina em 5, logo não está na tabuada do 5, não pode ser divisível por 6, não está na tabuada do 6, não está na tabuada do 7, não está na tabuada do 8, nem na tabuada do 9. Então, o 59 aqui, com certeza, é um número primo. Contamos, então, que os números primos são todos os vermelhos que nós já havíamos marcados no crivo de Eratosthenes, mais os 53 e os 59. Letra B. Explique por que os demais números pares não são primos. Os demais números pares não são primos simplesmente porque, além dos divisores 1 e o próprio número, como eles são pares, eles são divisíveis por 2. São divisíveis por 2. Exercício 3, a página 51. Verifique quais os números a seguir são primos e quais são compostos. Justifique sua resposta. No retângulo nós temos aqui 6 números, tá? Então eu vou, utilizando os critérios de divisibilidade, verificar se eles são primos, ou seja, se eles possuem apenas 2 divisores, ou se eles são compostos, possuem mais do que 2 divisores. Vamos observar o 52, primeiro número aqui que eu vou verificar. 52, de cara, nós percebemos que ele é um número par. Então, eu já consigo dividir o 52 por 1, por 2 e, obviamente, por ele mesmo. Já eliminando ele como número primo. O 52, ele é um número composto. Ele tem mais do que 2 divisores. 67. O 67... eu já percebo que ele não é um número par, né? Ele não termina em 2, 4, 6 ou 8. Ele é um número ímpar. Se eu somar os algarismos 6 mais 7, eu tenho como resultado 13. 13 não é um múltiplo de 3. Logo, eu não consigo dividir 67 por 3. 67 também não está na tabuada do 4. Eu não consigo dividir por 4. O 67 não termina em 5, logo eu não consigo dividir por 5. 67 não pode ser divisível por 6, por quê? Porque eu não consigo dividi-lo por 2 nem por 3.
ao mesmo tempo. Logo, ele não pode ser divisível por 6. Por 7, também não consigo não estar na tabuada do 7. Por 8, também não. Por 9, também não. Então, eu posso considerar o 67 um número primo. O 67 apresenta apenas 2 divisores, o 1 e o próprio 67. O 81. O 81, já percebemos que ele não é par, não consigo dividi-lo por 2. Por 3, 8 mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3, logo eu consigo dividir 81 por 3. Então eu já consigo dividir 81 por 1, por 3 e pelo próprio 81, além do 9, né? Também tem o 9. Mas só verificando o 1, o 3 e o próprio 81, ele já não é um número primo. 81 é um número composto. Tem mais do que 2 divisores. 77. Bom, o 77 eu não consigo dividir por 2, não consigo dividir por 3, 7 mais 7, 14, não é um múltiplo de 3. Não consigo dividir por 4, porque ele não está na tabuada do 4. Não consigo dividir por 5, porque ele não termina em 5. Não consigo dividir por 6, porém eu consigo dividi-lo por 7. 77 divididos por 7 é 11. Então, ele também não é um número primo, porque eu já consigo dividi-lo por 1, por 7 e por ele mesmo, 77. Além do 11 também, né? Então, o 77 é um número composto também. Ele tem mais do que 2 divisores. O 23. 23, ele não é um número par, então eu não consigo dividi-lo por 2. Por 3, 2 mais 3 são 5, logo 5 não é um múltiplo de 3, não consigo dividir 23 por 3. O 23 também não está na tabuada do 4, o 23 não termina em 5, o 23 não está na tabuada do 6, mesmo porque eu também não consigo dividi-lo por 2 nem por 3 ao mesmo tempo, logo não consigo dividi-lo por 6. Não está na tabuada do 7, do 8, do 9, com certeza o 23 é um número primo. Número 105. O 105, já de cara, eu percebo que nós conseguimos dividi-lo por 5. Então, ele já não é um número primo, porque ele é divisível por 1, ele é divisível por 5 e ele é divisível por ele mesmo, 105. Logo, o 105 é um número composto. Lembrando que números primos são aqueles que têm apenas 2 divisores, o 1 e o próprio número. Se por acaso você já percebe que é um número par ou que a soma dos algarismos resulta em 3, você já pode classificá-lo como número composto, ok?